Já estamos de volta aqui. Eu estava falando do Capote. O Capote, no filme, do filme sobre ele, né? Ele é um escritor, quando ele está com uma mulher, e ele era gay, quando ele está com uma mulher, ele pagava para alguém vir ali e pedir autógrafo para ele do último livro dele. E vê como que é maravilhoso e instigante esse assunto que nós estamos tratando, que nem no intervalo a gente consegue conter, a gente passa a discorrer mais sobre o assunto ainda. Eu recebi 2 vídeos, eu pedi outro dia para uns professores de filosofia mandarem algumas coisas, fotografias, vídeos sobre o que eles fazem na escola, que estão fazendo a diferença na escola. Eu acho que o professor de filosofia é um perigo. Não é todo tipo de vídeo, não. Eu vou selecionar antes. Porque, assim, o professor de filosofia também está sendo muito bem recepcionado, porque ele está fazendo a diferença na escola. Ele chegou com um gás diferente dos outros professores. E ele não é professor de história que vai lá para ensinar a história da filosofia, por exemplo. No geral, está mesmo. No geral está. No geral está. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, que é uma briga de Estado, vamos mexer na ferida, né? Nós estamos com um problema porque o Estado, infelizmente, para cumprir grade curricular, o problema é que o aluno acaba achando chata a aula de filosofia é que no ano passado, talvez ele teve aula de filosofia com um professor de geografia ou de artes. Mas e acaba denegrindo mais ainda, né? Porque aí o cara empurra com a barriga, né? O cara empurra a matéria com a barriga. Não é fácil você dar aula de alguma coisa que você não sabe. É difícil, já é difícil quando você é formado na área. Eu sou mais radicalista, eu acredito que o Estado não deveria nem conceder essa possibilidade. Eu também acho. Na área de filosofia, para entrar numa sala e dar aula de filosofia, deveria ser por formação filosófica obrigatoriamente. Você não entra para fazer uma cirurgia cardiovascular sendo dentista. Não mesmo. Então, é que educação não se leva a sério, né? Essa é a questão. Porque educação todo mundo põe o dedo. Exato. Eu fiz estágio numa escola, lá em Seropédica, fazendo a graduação da licenciatura em filosofia. E a professora de lá, que é a Rosimar, vou mandar um beijo para a Rosimar, que eu adoro ela não era formada na área, foi buscar aprender, agora vai fazer filosofia. E ela começou montou a rádio da escola, né? E agora ela está vendo para montar o Grêmio Estudantil. Mas são ações práticas, né? Práticas na escola envolvem todos os alunos, de todas as séries, os outros professores. Isso engloba todas as matérias. Quer dizer, é filosofia na prática, Se você vê que bacana que são esses projetos. E aí eu pedi outro dia para alguns professores mandarem o que eles estavam fazendo, e eu separei 2 vídeos. Um que é do professor Nedilson Silva, da Escola Estadual Hélio Palermo, lá de Franca, interior do estado de São Paulo. Esse eu não vou conseguir passar porque ele está em FLV. Um formatinho muito chatinho, a gente não conseguiu passar na TV, mas eu vou, mandar um beijo pessoal da escola, manda o vídeo, coloca no YouTube o vídeo, que aí eu consigo passar aqui. E o outro vídeo, que é da Escola Estadual Padre Anchieta, de Pilar do Sul, que é no interior do estado de São Paulo, que eles fizeram para as Olimpíadas de Filosofia. Bacana. Eu separei só um trechinho do vídeo, depois se vocês quiserem pode procurar no YouTube que tem mais, eu vou pedir para o Fernando colocar. Sabemos que o tema não se esgota aqui, e muitos serão os argumentos que surgirão com o passar do tempo. Mas vale deixar 2 recados importantes. O primeiro, quem nos presenteia, é o filósofo moderno Michel de Montaigne, que diz: filosofar é aprender a morrer. E o segundo vem de filósofo da Grécia Antiga, que firmou sua existência numa máxima simples: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. E assim como Sócrates, esperamos que vocês continuem a busca por reflexões que problematizem a existência humana. Assim como a busca pelo bom, por aquilo que é belo e pelo verdadeiro. Tchau, até breve! Isso é um cemitério. Exatamente. Porque esse vídeo, elas estavam falando sobre a questão da morte. Assim, Montaigne, né? Exato. Estudaram para falar, fizeram um vídeo na rua, foi super bacana, muito legal. Pode deixar a filosofia prática e mais agradável do que só o que a gente se imagina da teoria, da sala de aula dos livros. Porque e sabe agora... o que foi legal? Que ali, se você ver no vídeo, elas fizeram a leitura, né? Os alunos fizeram a leitura dos textos de filosofia, ele selecionou alguns textos. E aí a montagem do vídeo, assim, de tentar explicar com fotos e com outros vídeos o que é aquilo que o filósofo está tentando dizer, que é muito legal. Quando ele fala sobre a felicidade, quando o filósofo fala sobre a morte, então eles pegando outros vídeos e tentando explicar o que era aquilo, ou perguntando para as pessoas na escola o que é isso. Elas buscaram assuntos correlatos para poder falar. Sim, e da forma dessas, vamos tentar explicar porque o que é a filosofia. Quando você faz esse trabalho,
É isso que as pessoas às vezes não conseguem compreender como é que o trabalho funciona na internet e como é que o trabalho deve funcionar. As pessoas acham assim, não, o trabalho morreu aí. Não, o trabalho não morreu aí. Quer dizer, isso daí é o ponto de partida, por quê? Porque agora eu, que estou aqui, né, eu posso ir lá, abrir o vídeo e deixar uma nota lá para as garotas, né? Então aí ela passa a interagir com o filósofo. Ela fala assim, pô, meu professor de filosofia, que é filósofo, botou eu em contato através desse vídeo com outro filósofo. Por exemplo, eu já tenho uma coisa para dizer para a garota lá. Né? Eu vou falar para você, toma cuidado que a morte, né? Preparar para a morte, não é a morte. Literal, não é morte, né? É porque você vai o Montaigne está pensando no Platão, você vai perdendo o contato com o sensível, você vai indo para o suprassensível. O que é o suprassensível? É o intelecto. Né? Então você vai olhando pelo olho do intelecto e menos pelo olho da visão. Né? Com isso você vai aprendendo as coisas conceituais e menos as coisas sensíveis. Né? É um platonismo do Michel de Montaigne. Né? Então você começa uma conversa. Agora, é claro, né, começa uma conversa por quê? Porque eu tenho interesse em conversar em filosofia porque eu sou filósofo. Então eu vou lá, uso o vídeo dela para começar a conversar com a garota. Exatamente. Entendeu? Dando aula na universidade, na faculdade, na verdade, que eu dou aula em Curitiba, às terças-feiras, né? O que acontece? Nós temos uma discussão bem interessante, que quando a gente coloca essa questão da filosofia, de ter toda essa problemática, e também essa questão da vaidade, e aí se pergunta, mas onde que se aplica? Mas a filosofia, ela não é palpável. Ela não é palpável porque a nossa sociedade contemporânea está muito acostumada com o imediatismo. Hoje nós temos enlatados, congelados, macarrão de 3 minutos, eu faço tudo no micro-ondas. Todo jovem quer coisa para ontem, e pensar requer esforço. Ele não quer pensar. Tempo, agora, né? As outras disciplinas, elas são mais imediatas porque basta eu decorar a fórmula ou saber onde eu coloco a vírgula e eu vou resolver ali. Agora, a filosofia, às vezes nós terminamos uma aula sem resolver o problema. E esse é o interessante. Existem problemas que estão há 2000 anos aí e não foram resolvidos ainda. O filósofo, ele não vão ser resolvidos. E existem problemas que nem foram levantados ainda. Às vezes eu falo assim, a filosofia às vezes serve para fazer pergunta, onde ninguém foi colocar o dedo ainda naquela ferida. Que, na verdade, o filósofo não tem que dar respostas. Que coisa chata isso, então. Então você vai lá, joga o problema e não dá a resposta. Né? É porque o cara está confundindo questão com problema. É um erro achar que o filósofo é aquele que deve dar soluções. Nós devemos colocar outras questões que não foram colocadas antes, não dar respostas para tudo. Um problema, o que eu estava querendo dizer aquela hora era outra coisa também, que eu esqueci, agora eu lembrei, que é o seguinte, muitas vezes, essa história do problema, né, a pessoa fala, você põe o problema e não dá resposta. É que problema é problema mesmo. Exato, diferente de... não é questão. O que é um problema? Um problema é você ficar problemático. Exato. Né? Se problematizar. O que é você ter um problema? Eu brincava muito com o seguinte, a gente chegava dava aula na PUC aqui de São Paulo, há uns 20 anos atrás, e o pessoal chegava e falava assim, Paulo, eu estou fazendo minha dissertação de mestrado, mas eu não tenho ainda um problema. Eu falo assim, pera, vem aqui. Eu tenho um monte para você. Vamos encaixar. Veja só. Ó, meu talão de cheque, vermelho. Olha aqui, veja o que está acontecendo aqui em casa. Estou me divorciando. São problemas. Esses são problemas. Isso é problema. Isso não é questão. Eu quero ver você resolver isso aqui, bicho. Entendeu? Mas como é que é lógico. Isso aqui que é problema. Né? E é isso que a filosofia vai meter a mão mesmo. Né? Exatamente. Eu acho que você, inclusive, tem você está metido num problema. Um problema grande. Um problema grande. Né? Que é a defesa do consumidor. Exatamente. Né? Que é um trabalho correlato que eu exerço ali mas da atividade de filósofo. Né? Na verdade, é uma atividade de filósofo. Por quê? Porque nós tivemos uma discussão no Brasil muito interessante, que foi quando começou a ideia da defesa do consumidor. Defesa do consumidor. O que a esquerda falava? Que veja só, há pouquíssimo tempo atrás, a esquerda falava, e uma parte da esquerda ainda fala, que fazer a defesa do consumidor era esquecer que consumidor não é cidadão. Quer dizer, nós tínhamos que educar para a cidadania e não para o consumo. Quando hoje, né, nós descobrimos pela defesa do consumidor que se nós não formos
defendidos como consumidor, Não nós não vamos ser cidadãos. Primeiro que você não Veja consegue não ter consumidores numa sociedade capitalista, onde eu tenho que trabalhar e você tem que trabalhar para comprarmos alguma coisa. Em qualquer sociedade. Em qualquer sociedade. Então, não existe a possibilidade de não ter um público que consuma. Agora, quando eu falo defesa, pronto. Já problematizou aí. Falei em defesa de Passou a ser mal visto. Mas falei em defesa do consumidor, eu estou falando do quê? Numa argumentação em favor de alguém. Pronto, eu estou falando de filosofia. Sim. Você está falando em cidadania, você está falando em sujeito. Você vai envolver questões, problemas e problemas de grandes esferas que estão envolvidos ali. Né? Problemas estatais, problemas privados com as empresas, com o judiciário. Então, você tem uma problematização e para solucionar talvez se requer um método filosófico para resolver essa situação. Às vezes você não tem... O que você vai fazer? Poxa, a nossa legislação é baseada em muita coisa da filosofia. Exatamente. Nossa legislação é kantiana. Ela é extremamente kantiana. E a questão de direito das crianças é russoniana. O direito está pautado tanto no direito dos romanos, na lei das 12 tábuas, como também no direito grego, lá, onde eles discutiam essas questões na Assembleia grega. Exatamente. Então, nós carregamos muito de filosofia também, sobretudo na área do direito. Né? Mas nós mudamos muito. Nós mudamos muito essa noção de que o cidadão não tem nada a ver com o consumidor. Nós estamos mudando. A cada dia nós estamos mais convencidos, né, de que se nós não formos consumidores, nós não vamos poder ser nem cidadão, nem gente, nem nada. A defesa do consumidor deixou de ser uma defesa do consumidor para ser uma defesa do homem. Na verdade, é uma defesa dos interesses da sociedade contemporânea. Dos humanos, porque em geral. A sociedade é obrigada, de alguma forma, a consumir. Nós temos que usufruir. E não temos nenhuma defesa que ampare legalmente, porque o Código de Defesa do Consumidor existe há 22 anos. Né? São 22 anos de código, e agora que está se começando mais a evidenciar algumas questões, como o meu amigo Celso Russomano, que em 2010 ele fez a lei que aprova, né, e determina que cada estabelecimento comercial tem um Código de Defesa do Consumidor. Hoje, a nossa abordagem, quando nós vamos fazer uma matéria, ela é um pouco diferente de algum tempo atrás. Chegamos a apanhar mesmo do comerciante, chegando lá para resolver o problema, que poderia ser resolvido, como na filosofia, na base do diálogo, né? Mas, na verdade, não parte por uma agressão física, porque não se dá conta de resolver problemas. A sociedade não aprendeu a resolver problemas. Então, esse imediatismo do qual eu falava, as pessoas querem tudo para ontem, faz com que filosofia se torne para mim um peso, porque eu não dou conta dela na hora. Eu termino uma aula colocando mais perguntas para o aluno do que dando respostas. É lógico. Mas para isso, para instigar que ele se faça mais perguntas saindo dali. Por que as coisas são dessa forma e não daquela? Por que eu tenho que fazer isso dessa forma e não dessa? Eles são um interrogador. Para que ele não saia do ensino médio, como eu falo para eles, né, para não correr o risco de sair um banana, e sim um ser pensante. Senão a sociedade vai ficar repleta de bananas. Pessoas que não pensam e não têm autonomia de pensar. Porque você precisa conhecer os seus direitos, saber quais são os seus deveres, né? E como cidadão, você precisa aprender a questionar as coisas, você precisa aprender a pensar. Isso é um exercício também que a gente deve fazer diariamente. Veja como as coisas parece pequeno, mas as coisas são do pequeno, elas viram coisas grandes, né? Você tem uma sociedade que não consome direito, né? Ela é uma sociedade que as pessoas cujo direito de consumir não é efetivado, ela é uma sociedade prestes à anomia. Prestes à anomia. As pessoas não acreditam nisso. Mas elas se esquecem que a União Soviética tinha 70 anos e as pessoas não estavam contentes com o consumo. E isso corroeu o regime muito mais do que 70 anos de combate ao regime. Cuba teve que abrir as portas agora, assim, de certa forma, né? Começou a receber as coisas. Começaram a ceder um pouco mais. O cara comprava uma geladeira porque não tem e a geladeira mais. Não chegava. Exato. E ele não tinha para quem reclamar. Isso dava uma insatisfação pessoal nele maior do que a perda da liberdade política. E o cidadão, olha que é o seu dia a dia, é o que você lida com todo dia, é o seu problema real do dia a dia. E o consumidor que passa por isso, no caso, como você citou, uma demora numa entrega, um problema que está trazendo uma insatisfação interna para ele, vai refletir na sociedade, porque ele vai sair mais nervoso no trânsito, ele vai tratar mal a mulher e os filhos, vai influenciar diretamente. Veja como as coisas elas estão relacionadas. Veja só, você está aqui, você compra um computador, né? Você compra um computador. Aí as lojas não mandam o computador para você.
Eu conheço uma história assim. Você fica muito bravo. Muito bravo. Mas você escutou de uma vizinha que se você reclamar com o PROCON, resolve. Isso é uma válvula de escape. É uma alternativa. É uma alternativa. Aí você vai pelo PROCON. Agora imagine você numa sociedade aonde quem entrega para você é uma companhia que é estatal. E quem é aquele cara que vai ouvir a sua reclamação também é estatal e é o mesmo burocrata. Então, resumindo, é governo. É governo. Resultado. Não é que eu estou defendendo a livre iniciativa aqui, eu estou falando de como que as coisas, né, se tornaram, para o tipo de socialismo que se desenvolveu, uma questão onde o direito do consumidor, de você receber as coisas... E aí tem um outro problema. Imagina se todo... Mas peraí, aí tem um outro problema. Aí você abre a internet ou abre a TV e vê o outro do outro país, ali do seu lado, recebendo aquele computador que você há um mês está esperando. No prazo combinado, porque lá fora eles recebem no prazo. Aí vamos supor que você é um professor. Você vai dar aula na universidade. Aí você vê, você sem um computador, dando aula numa belíssima universidade, e o outro com o computador, dando aula numa belíssima universidade. No caso da Alemanha Oriental e Ocidental. É óbvio que você vai começar a ficar com o saco cheio, pô. Claro. Isso causa indignação interna, traz transtorno externo. Agora você imagina o que aconteceu. Por exemplo, a história do computador aconteceu comigo. Eu comprei um computador e não me entregaram. Numa loja virtual. Porque se fosse uma loja... Eu comprei pela internet. Então, assim, se fosse uma loja física, eu teria ido lá na loja, feito um escândalo, dado na cara de todo mundo. Não, eu ia fazer um barraco. Minimamente, eu ia tentar fazer alguma coisa fisicamente. Que chamasse a atenção, claro. Mas pela internet eu não tinha o que fazer. Você não tem como gritar pela internet. Não tem. Esse é o problema. Quer dizer, você grita ali nas redes sociais para seus amigos, talvez tome uma certa proporção. Exatamente. Mas não resolveria meu problema. E pelo PROCON eu resolvi. Então, por quê? Porque você tem uma instituição que pode brigar com uma outra, que é o Estado. Agora eu falo assim, brigar com uma outra, que é a loja. Eu vou tentar exemplificar. Você tem uma pluralidade. Deixa eu tentar exemplificar isso que você está falando para as pessoas entenderem em casa. Imagine se, toda vez que você processa o governo porque aconteceu alguma coisa, você sofreu um acidente, pede o seguro DPVAT, ou você caiu numa calçada, você pede indenização para a prefeitura porque você se machucou. Quem já fez isso e nunca recebeu nada, ou então esperou 20 anos para receber, sabe do que eu estou falando. Então, imagina se com tudo fosse assim. Você tivesse que esperar 20 anos para a solução do problema chegar, né? Seu computador chegasse 20 anos depois na sua casa, né? Pode parecer até um pouco de, talvez, radicalismo por alguns que estejam assistindo, né? Pode se considerar um pouco de radicalismo, mas eu não considero. Porque eu acho que todos esses problemas que nós estamos tratando, eles têm sim uma abordagem, uma ligação com o próprio ensino de filosofia no Brasil. Se a gente talvez começasse mais cedo, algumas estruturas lá no Paraná, algumas escolas, elas têm uma tradição europeia. E na Europa, os alunos do ensino fundamental, do Fundamental 1, eles têm aula de filosofia. Exatamente. Aqui nós colocamos aula de filosofia a partir do ensino médio. O aluno já chega preocupado, assustado e com um certo preconceito. Se fosse uma disciplina como matemática e português, ele não assusta porque ele está vendo aquilo desde o primeiro ano do fundamental. Ele já viu ciências, que seria a continuidade é a biologia, então ele não se escandaliza tanto. Agora, a filosofia nós colocamos muito tardiamente no ensino médio. A sociedade fica menos crítica. Nos países da Europa, a sociedade é mais crítica, produz mais. Mas o que eu estou chamando a atenção para o lado dele, da história do consumidor, pelo seguinte, porque muitas vezes as pessoas acreditam que ser crítico é ser crítico em relação a determinadas coisas só. Especificamente aquilo. Então, por exemplo, se você reclama de uma corrupção governamental, você é crítico. Mas se você reclama da geladeira que você não recebeu, você não é crítico, você é um reclamão. Exatamente. Né? Então, é taxado como pejorativamente. Isso aí, o que é? Né? É um mau uso da filosofia. O cara não aprendeu a ser crítico. Ser crítico é você fazer críticas de quando você tem direitos e os direitos não foram atendidos. Né? Seja lá pro cara que chutou o cachorro na rua e você acha que ele é cruel, seja para a televisão que você não recebeu, seja para o governo que é corrupto. Quer dizer, a criticidade não pode ser dirigida, ela tem que ser ampla, tem que ser aberta. Expansiva. Você tocou no ponto-chave, né? Como a gente já tocou na ferida, a gente está falando de Estado, está dando uma polêmica lá no Paraná, sobretudo em Curitiba, porque no programa, né, no Blitz do Consumidor, que é o programa que eu faço lá no Paraná, nós abordamos sobre uma instituição de ensino que é estatal, que é estadual, né, um colégio público que oferta lá um curso de técnico em meio ambiente e tem várias irregularidades no curso. Eu levei isso para a televisão,
Fizemos uma crítica, claro, contra a direção administrativa da escola e contra, claro, o Estado, porque está sendo conivente com a direção interna. E teve muitos elogios no vídeo, pessoas falando, olha, parabéns, é isso mesmo. Como também teve uma boa parcela daquelas pessoas que falam, mas isso você não é a televisão que tem que resolver, ou isso é o Estado que tem que resolver. Não pode ir contra o Estado. No Brasil não pode ir contra o Estado. Ou então pior, as pessoas né? se inflamam se você faz uma crítica, porque não conhece o que é uma crítica. Ou então pior, a ideia de que o ensino não é mercadoria. Como é que fala? Toda vez que a gente lidar com a educação, um slogan da esquerda. Alunos, ensino não é mercadoria. Alunos não são clientes. Alunos não são clientes. A gente escutou. Isso é um lado. Uma verdade. Isso é um lado, né, que não corresponde à verdade. Por quê? Porque o ensino é produto. E se está numa sociedade como a nossa, esse produto vai se mercadorizar. Exato. E aí aparece o direito à mercadoria ensino. Exato. Eu interroguei uma professora. Aí você pode acionar sim o PROCON para questões Com certeza. de ensino. Lógico que sim. Eu interroguei uma professora. Veja como não restringe o direito. Amplia Não, de forma alguma. direito. Não, deixa ele mais extenso. Eu interroguei uma professora, eu falei assim, quando você ensina um colégio, uma faculdade, quando ele está prestando um serviço, ele está ou não prestando um serviço? Ensinar é fornecer. A escola fornece serviço. Exato. E o Código de Defesa diz bem claro que qualquer pessoa ou estabelecimento que forneça algum serviço se enquadra dentro do Código de Defesa do Consumidor. O próprio delegado que está na polícia, que está lá na sua sala, ele também está enquadrado no Código de Defesa do Consumidor. Se você vai lá para fazer um boletim de ocorrência e ele não quer atender por isso, o Código de Defesa também ampara para que ele está incorrendo no crime de prevaricação. Pode ser acionado pela corregedoria, também pode acionar o próprio delegado no PROCON. Né? Então, todos os mecanismos estatais e privados estão sim enquadrados. E por isso, quando eu levei esse caso dessa escola, né, desse curso técnico meio ambiente, deu tanta polêmica, para você ter uma ideia, foram em 4 dias mais de 1000 exibições. Nossa, muito bom. Então, as pessoas comentando, e sempre vários comentários ali embaixo, ou seja, as pessoas não entendem, como o Paulo bem colocou, o que é de fato uma crítica, porque não tiveram esse conhecimento lá na filosofia. Exato. É um conhecimento anterior. Então, está criticando um órgão estatal, é um reclamão, é um brigão, é um briguento. Davi, eu quero aproveitar que a gente vai encerrar o programa. Vou pedir para você divulgar seu programa, falar bacana. um pouco. E falar que é um orgulho ter um filósofo apresentando um programa, fazendo o bem para a sociedade, que a gente está precisando disso na TV, viu? Prazer receber você aqui. Obrigado, Franciele. Obrigado, Paulo. Primeiro, admirável, muito bacana. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês ali, também os entrevistados que vocês estão trazendo, assim, de extrema competência. Como você, por exemplo, né? Essa vaidade. Exaltar minha vaidade aqui, já que o tema é esse, né? Mas parabenizar mesmo, porque a iniciativa é muito boa e é muito válida e faz com que a gente chegue com mais proximidade aos jovens que desconhecem, talvez, a filosofia, aqueles que ainda não entraram na academia. E, é claro, divulgar também lá o Blitz do Consumidor, ele vai ao ar, né, pela TV Cultura Regional do Paraná, canal 23 UHF. Nós estamos lá às 19 horas, diariamente, de segunda a sexta. Eu escrevo também na Gazeta do Povo, que é o jornal de maior circulação que tem lá no Paraná, tanto como professor de filosofia, no caderno vestibular, como defesa do consumidor, como especialista em direito do consumidor. Isso vai no caderno de cidadania e economia. Escrevo também em São Paulo, aqui em São Paulo, em 2 jornais, o Diário de Santos, e também a Tribuna de Santos, que circula em toda a Baixada Santista. A gente vai conseguindo. Muito bom. E vamos fazer um textinho textinho nosso aí de filosofia para colocar no nosso portal de filosofia e divulgar o pessoal que assiste Hora da Coruja. Vamos produzir juntos alguma coisa dessa conversa para publicar, com certeza. Sem dúvida. Pessoal, quero agradecer demais pela participação no programa, pela audiência esse ano todo, que foi excelente. Aqui nós estamos, top, hein, lá aqui na Just TV. E ano que vem tem mais, poxa, a gente não abandona vocês nunca. Ano que vem a gente volta com novidades no programa, vai ter uma reformulação no programa, vocês vão adorar. Durante essas férias a gente não some não, o filósofo trabalha 24 horas, tá? Procura a gente na internet, sempre que precisar e sempre que quiser. Um beijo, até ano que vem.
Olá, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Sociologia do Direito. Nessa segunda aula, nós vamos tratar do tema da teoria social clássica e do direito, propriamente, ou seja, dos fundadores. Para essa aula, eu estou aqui com o João, com o Bruno e com o Pedro. Tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma ponderação, inquietação ou comentário acerca não somente dessa aula, mas de todo o curso, de todas as outras aulas também dessa família de programas, vocês podem escrever para saberdireito@stf.jus.br. Uma informação sempre relevante é que, ao escrever esse e-mail, pede-se sempre para que se indique quem é o professor, né, ao qual a dúvida está sendo dirigida, e também qual o tema, ou qual a aula para qual essa inquietação está sendo formulada. Na aula passada, nós tivemos um encontro, um debate preliminar, onde o objetivo era responder uma pergunta que aparentemente é uma pergunta simples, mas que obviamente se desdobra numa multiplicidade de outras perguntas e de inquietações. Essa pergunta é: o que é a sociologia do direito? Para responder essa pergunta, a gente acabou fazendo uma entrada panorâmica no problema da sociologia do direito enquanto ciência. E nesse aspecto, enquanto uma disciplina que tenha um objeto específico, a necessidade de uma teoria e principalmente de métodos que visem, ou que auxiliem, na verdade, a coleta de dados para a formulação de enunciados e postulados. Nessa nossa aula, segunda aula desse curso, nós vamos trabalhar com a teoria social clássica aplicada ao direito. Essa teoria social clássica, ela está relacionada com os autores, digamos assim, fundadores da sociologia geral, não propriamente da sociologia do direito especificamente, mas da sociologia geral. Se a gente pensa a sociologia do direito como um ramo da sociologia, a gente pode pensar em diversos outros ramos específicos da sociologia geral, tal como a sociologia das organizações, tal como a sociologia política, tal como a sociologia da cultura. A gente vai identificar que a sociologia do direito, ela tem que ter uma relação, ela tem que guardar uma relação com a sociologia no sentido geral. Essa relação, ela é dada também, principalmente, pela existência, pelo partilhar de determinadas referências teóricas comuns, fundadoras. E essas referências teóricas comuns fundadoras, elas se expressam, na verdade, na obra de alguns autores, ou eu diria de 3 autores primários, ou 3 autores, digamos assim, precursores da sociologia geral. Esses 3 autores são Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Esses 3 autores escreveram, e esse é um ponto que é relevante de relembrar, eu enunciei rapidamente na aula passada, mas é relevante relembrar, esses 3 autores, eles escreveram num determinado momento histórico das sociedades europeias. Eles escreveram no século XIX, Weber do século XIX indo para o século XX, mas basicamente ainda naquela referência do século XIX, que foi um século de profundas transformações no mundo ocidental, eu diria no mundo inteiro, mas perceptível nas sociedades europeias. Um elemento evidente que está presente na obra dos 3 autores, desses 3 autores, é o aparecimento da industrialização.
né? Ou seja, dos processos industriais, de uma determinada aceleração no sistema produtivo mundial, que obviamente teve consequências sociais amplíssimas, né? Essas alterações no sistema econômico, elas não ocorreram tão somente no sistema produtivo, elas certamente repercutiam na maneira pela qual essas sociedades eram organizadas, ou seja, como elas eram organizadas do ponto de vista político, cultural, social, né? E que nos interessa, tal organização acaba se consolidando do ponto de vista jurídico. Ou seja, se a gente pensa, né, na passagem ou numa mudança de sistema político, né, um exemplo muito evidente disso, né, a alteração de um marco constitucional, se a gente pensa, por exemplo, né, no caso do Brasil, né, da passagem, né, da monarquia, né, para a república, dentro do direito, isso acaba repercutindo numa nova expressividade jurídica na nossa história constitucional brasileira. Isso é evidente na passagem da Constituição de 1824 para a Constituição de 1891. Ou seja, é a mudança de um marco, ou seja, a mudança de um marco político, a mudança, né, e a gente pode pegar esse exemplo e generalizar ele sob certo aspecto, né? Nesse aspecto, a mudança ou as mudanças, elas repercutem no mundo, né, do direito em institucionalizações, ou seja, são construídas novas instituições e o direito ele consolida isso do ponto de vista normativo, com novas regras ou não necessariamente uma nova lei, né, que é um meio simples para que na nossa tradição a gente entenda, né, essas transformações, mas também, né, a partir de novas interpretações daquelas regras que já existiam, ou seja, com novos conceitos que são formulados a partir das regras pré-existentes. Se a gente pensa, por exemplo, né, em liberdades e direitos fundamentais, basta pensar, por exemplo, no direito de propriedade. O direito de propriedade, enquanto o direito subjetivo de que alguém tenha algo para si, para utilizar, né, da forma que, né, melhor lhe convir, esse direito, ele, por mais que ele tenha sido mantido na tradição ocidental, ele se altera, ele é contingente, ele é modificado ao longo do tempo. E essas modificações, elas não necessariamente, elas derivam, elas ocorrem por uma mudança de uma lei, por uma mudança de uma regra, por uma mudança de uma norma, mas também pela mudança de uma interpretação acerca dessa norma. Esses três autores, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, eles tinham esse problema da mudança social como algo muito presente, né, na vida social europeia daquele século XIX. Havia sido um momento, e vinha sendo um momento de graves, de radicais transformações na vida social, na vida social europeia e no mundo. Né? Pensando nessa chave, a gente pode dizer que, por mais que tenham existido, e obviamente existiram, né, pensadores, né, direcionados ou focalizados à compreensão da vida social num sentido mais amplo, esses três autores, eles partilham uma perspectiva próxima, qual seja a tentativa de fazer com que essa compreensão do mundo social, ela saísse do campo da filosofia social num sentido mais amplo, para, na verdade, emergir num outro campo que fosse propriamente científico. Se a gente pensar propriamente o caso do Karl Marx, né, Marx não se localizava ou se identificava propriamente como um sociólogo. Né? Ele se autodenominaria, né, com muito mais, né, adequabilidade como um economista, né, do que como um sociólogo. Todavia, esse ponto de partida comum, ele partilhava, né, com os outros dois, né, fundadores posteriores. Né? Ele buscava a compreensão do funcionamento da vida social e econômica de uma forma científica.
ou seja, a partir, né, de dados, de comprovação, né, da organização, né, factual, né, da vida. As outras, como eu mencionei na aula passada, as outras duas ciências, né, a sociologia, da sociologia, as outras duas ciências, digamos assim, irmãs da sociologia, a antropologia e a economia, elas também partilhavam essa primeira pressuposição, qual seja, da necessidade de construção, de uma explicação acerca do funcionamento do mundo social, né, seja das sociedades, né, ditas tradicionais ou primitivas, né, seja das sociedades ditas modernas, né, seja da chave econômica, da organização econômica, no caso da economia, né, em qualquer dessas facetas, que essa explicação, que ela fosse lastreada, né, ou ela partilhasse de uma pressuposição científica, que ela fosse em alguma dimensão comprovável, que ela fosse verificável, que ela fosse criticável. Essas três ciências, elas nascem de um mundo em transformação, né? De um mundo de radical transformação. Vamos passar, né, esses três pensadores de uma forma bastante rápida, né, bastante célere, tão somente para exemplificar, né, propriamente como esses três autores, eles têm graves diferenças com perspectivas anteriores, né, filosóficas acerca do funcionamento do mundo social. No caso de Marx, né, é só a gente imaginar, né, que a grande obra, né, a opus magnum, né, a obra magistral, né, do Marx, que é o Capital, ela visava entender um novo sistema produtivo que se afirmava na sociedade, né, europeia. Tá? Marx, ele nasce na Alemanha, né, ele mora um bom tempo na Renânia, estuda Direito na universidade, como era comum ao estudo das humanidades, mas no momento em que ele vai produzir essa grande obra, né, a grande obra da vida dele, Marx se muda para a Inglaterra. Tá? E, inclusive, escreve uma boa parte dessa obra, sustentado, né, pelo seu amigo Friedrich Engels, né, escreve isso no Museu Britânico, né, onde ele trabalhava, né, estudando e escrevendo. Por que Marx, né, se mudou para a Inglaterra? Era uma questão propriamente de perseguição política, né? Era uma vontade de, né, viajar? Não. O objetivo de Marx nessa mudança, né, quando ele, na verdade, ele se muda com a família toda, né, para a Inglaterra, o objetivo de Marx era viver, né, no país que, na sua perspectiva analítica, viver num local, né, onde, na sua perspectiva analítica, estavam ocorrendo as alterações radicais que marcavam a sociedade europeia. Então, né, para que essa empreitada de compreensão das transformações sociais na sociedade europeia, a partir da industrialização, para poder, né, estudar a industrialização de uma forma plena, né, Marx precisava, né, se mudar para aquele país onde essa industrialização estivesse ocorrendo de uma forma mais rica, mais dinâmica, mais evidente. E esse país não era a Alemanha, esse país era, na verdade, a Inglaterra. Tá? Lembra, né? Quer dizer, eram mudanças radicais na organização social. O que Marx buscava estudar nesse trabalho, né, o Capital, e nos outros trabalhos? Né? Todos os trabalhos do Marx, eles focalizavam nessas mudanças, nas mudanças sociais. E essas mudanças sociais, a industrialização, né, trazidas, né, elas podem ser entendidas a partir de, eu diria, de dois conceitos chaves, né, da teoria, né, do Marx. Né? Um deles, que inclusive tem uso, né, até hoje, né, nas ciências sociais, no vernáculo, né, das ciências sociais, é o conceito de classe social.
O conceito de classe social não é tão somente de um extrato ou de um de renda que demarca uma diferença, ou seja, uma diferença de renda de uma determinada família para outra. O conceito de classe social do Marx, ele é um conceito mais rico do que propriamente uma diferenciação meramente monetária. É uma diferenciação social propriamente. Ou seja, no momento em que ele diz que um burguês e um proletário são que esses tipos, que essas duas classes, burgueses e proletários, existem na sociedade, eles não estão somente fazendo uma distinção, não é tão somente uma distinção entre ricos e pobres, é na verdade uma descrição mais rica de um subconjunto da sociedade que partilha determinadas perspectivas culturais, políticas e sociais. Ou seja, é quase que que a classe social informa os indivíduos que a compõem de um determinado substrato ideológico. Daí Marx derivar a partir do conceito de classe, o conceito de ideologia de classe. Esse conceito de classe social do Marx, às vezes ele é apreendido de uma forma simplista. Mas assim, Marx, por mais que ele faça esses tipos mais amplos, ele tem dimensão de que existem subclasses, quer dizer, esse esquema analítico ele é mais complexo. Não existem hoje burgueses como um grande bloco unificado nessa chave. Esses burgueses podem ser diferenciados em pequena burguesia, média burguesia, ou seja, em diversos outros subgrupos. Mas, novamente, o conceito ele continua tendo muita serventia, sendo bastante relevante até hoje, que é, na verdade, tentar entender um grupo social a partir de uma perspectiva não tão somente monetária, mas propriamente no que esse grupo partilha, no que ele partilha de anseios, no que ele partilha de crenças, no que ele partilha de expectativas, ou seja, um conceito mais amplo de grupo social. Para entender ou para construir esse conceito, na verdade, de classe, Marx ele focalizou numa alteração radical, ou seja, ele construiu um conceito de modos de produção. Ele dizia que esses conceitos de classe eles estão relacionados com modos de produção, que são basicamente a maneira como a sociedade, ou como a sociedade organiza a circulação e a produção das mercadorias. Ele dizia, existem diversos tipos, existem diversos modos de produção nas diversas sociedades. E esses diversos modos de produção, eles ensejam um meio de organização, um meio de organização social. De como a gente chega nesses, ou desses exemplos, desses conceitos que eu enunciei na perspectiva do Marx, como a gente chega ao direito. Ora, se existe um conceito de módulo de produção, existe, ou se a gente consegue entender que existe uma alteração, existem mecanismos de organização do trabalho numa determinada sociedade, me parece bastante razoável que a gente possa formular que esses modos de organização na sociedade, da produção, que eles se consolidam, como eu mencionava antes, ou que eles se institucionalizem juridicamente de forma distinta. Seria como se a gente pudesse pensar que uma sociedade que é basicamente uma sociedade agrária, ela vai ter um sistema organizacional, jurídico, que obviamente é relacionado com um sistema cultural, social, bastante distinto, bastante diverso de uma sociedade, industrializada ou avançada do ponto de vista industrial. Essa perspectiva do Marx, ela nos lança algumas ideias básicas, fundamentais, que são muito ricas, são muito caras para a sociologia do direito. Ou seja, de que a construção coletiva, a organização jurídica, ela, em alguma dimensão, ela é determinada em alguma dimensão pelo sistema econômico. Ou seja, de que a economia tem alguma prevalência que seja o que deriva a formação de instituições jurídicas. É quase como se a gente dissesse o seguinte,
que as instituições jurídicas, nessa chave marxista, que as instituições jurídicas, elas vão ser o que são, em parte, ou numa parte determinante, né, as necessidades determinadas, né, uma parte determinada pelas necessidades econômicas de uma determinada sociedade. É como se a gente pudesse, né, exemplificando, dizer que os contratos de trabalho, né, ou que os meios de regulação do trabalho que a gente vai ter numa determinada sociedade, eles existem ou eles se consolidam de acordo com as necessidades econômicas existentes naquela sociedade. Veja, por mais que Marx não tenha propriamente trabalhado, né, com direito, a perspectiva marxista ela nos traz alguns elementos ricos e interessantes para que a gente possa pensar, né, para que a gente possa pensar não só a sociologia num sentido geral e a sociedade, né, num sentido geral, mas também, né, pensar o papel do direito, o funcionamento do direito nessa determinada, né, sociedade. Um outro autor que é considerado o fundador da sociologia é Émile Durkheim. Durkheim tem duas obras, né, notáveis e que são bastante relevantes para a sociologia num sentido geral: As Regras do Método Sociológico e da Divisão do Trabalho Social. Para o direito, existe um outro, que na verdade é uma coletânea, existe uma outra obra, que na verdade é uma coletânea de aulas de Émile Durkheim, né, sobre direito e moral. Essa, né, que na verdade estão consolidadas num pequeno volume, né, denominado Lições de Sociologia. E essas aulas consolidadas, elas enunciam alguns pontos que são tratados, né, nessas duas obras primárias, mas também trazem novas, né, perspectivas que não eram tratadas naquelas duas obras. Mas esses dois trabalhos, né, da divisão do trabalho social e as regras do método sociológico, né, do Émile Durkheim, elas são fundadoras, né, do que nós consideramos sociologia, né, contemporaneamente, o que foi sendo formado como sociologia no século XIX. Especificamente nas regras do método sociológico, né, o Durkheim ele trabalha ou ele focaliza, né, um conceito de uma ciência, ou seja, a sociologia enquanto ciência focalizada, né, marcada pela compreensão dos fatos sociais. Né? Ele diz, é preciso entender isso como fatos, né? Ou seja, de certa maneira, né, se a gente pega sempre o exemplo, né, das ciências, né, naturais, é como se eu pudesse entender um fenômeno social, né, como um fato ou como alguma coisa apreensível objetivamente. Né? Se um cientista natural vai para um laboratório, no laboratório ele consegue descrever, seja com auxílio de equipamentos ou com auxílio de instrumentos científicos, ele consegue descrever determinados, elementos da realidade e a partir disso derivar determinados fatos. Na sociologia ou nas ciências sociais no sentido mais amplo, o objetivo, de acordo com Durkheim, seria o mesmo, seria conseguir compreender fatos ou os fenômenos sociais como fatos passíveis de descrições objetivas. Esse trabalho, as regras do método sociológico, ele, na verdade, é uma obra central para a compreensão da sociologia contemporânea, exatamente por enunciar esses postulados primários para a formação de uma ciência. No outro lado, a divisão do trabalho social, ou da divisão do trabalho social, Émile Durkheim, ele nos fornece um quadro bastante rico e que guarda algum paralelo com a obra dos outros dois, autores que eu mencionava que eu menciono para vocês como fundadores, de Marx, com a obra de Karl Marx, e com a obra de Max Weber. Ou seja,
da divisão do trabalho social é a tentativa de compreensão, de Emile Durkheim das radicais transformações que estavam ocorrendo no âmbito da sociedade europeia no século XIX. O que Durkheim focaliza, ou o que ele apreende a partir dessa obra, é uma sociedade que modificava a sua estruturação, a sua organização social, a partir de especialização, a partir da especialização funcional. Ele via, na verdade, a especialização funcional, ela amplificando. E com isso, esse era o ponto-chave da divisão do trabalho social, ele percebia o fracionamento da sociedade que antes ele considerava uma sociedade mais coesa, mais organizada, a gente poderia dizer mais harmônica, onde os papéis sociais fossem mais complementares, e isso gerasse maior coesão social. Ele começa a perceber que essa especialização funcional, ela traria em si um risco de desagregação em alguma dimensão. Numa chave normativa, o Durkheim vai localizar a necessidade de resgate do papel de órgãos intermediários que servissem de ponte, ou de elemento de ligação entre os indivíduos, cada vez mais localizados ou identificados como autônomos, como livres em alguma dimensão, e a sociedade como um todo social. Esses organismos intermediários, eles serviriam, na verdade, para restabelecer ou reestruturar uma coesão social que Durkheim ele visualizava como se perdendo, se diminuindo. Um ponto bastante interessante da teoria durkheimiana, que guarda propriamente relação com o direito, é a necessidade ou a dificuldade de se compreender algo como a sociedade. Por mais que essa formulação durkheimiana seja bastante criticável, Durkheim dizia, ora, se eu preciso entender a sociedade contemporânea, como poderia um cientista objetivamente observar a sociedade se a sociedade, por si mesma, ela é obviamente intangível? Sociedade, na verdade, ela é um conceito. Como a gente poderia observar a sociedade de uma forma objetiva? Um meio utilizado por Durkheim para tal fim é a possibilidade de construção de um conceito intermediário, de um conceito ou de conceitos intermediários que sirvam para refletir, e que permitam que objetivamente possa o pesquisador aprender esses conceitos que inicialmente seriam intangíveis. Se a gente pegar um exemplo trazido da divisão do trabalho social, é o conceito de moral. Dizia Durkheim, ora, se eu quero entender o conceito de moral, por mais que essa perspectiva seja muito criticável, se eu quero entender o conceito de moral e de moral social, ou seja, se existem determinados enunciados, se existem determinados postulados que são partilhados pela sociedade como um todo e pela formação de moralidades intermediárias e que com isso eu consiga aprender o fracionamento disso, como eu poderia observar isso objetivamente? Ora, o conceito de moral social nessa chave durkheimiana, ele poderia, na expressão desse autor, ser apreendido a partir da compreensão do direito. Por que isso é muito criticável? A teoria clássica do direito, propriamente, ela visa construir uma clivagem de diferenciação exatamente entre direito e moral. Ou seja, por mais que isso atualmente, novamente, isso esteja sendo revertido, essa relação entre direito e moral é uma relação complexa. Para Durkheim, escrevendo no século XIX, ele localizava o direito como um meio, a partir do qual seria possível observar a moralidade como refletida no direito.
Esse reflexo, e esse é um ponto, né, relevante, esse reflexo não seria direto, ele seria um reflexo indireto. A gente poderia dizer um reflexo enevoado, um reflexo, né, de sombras, mas na chave, e esse, do ponto de vista metodológico, né, a perspectiva durkheimiana, ela é interessante, ela faz refletir de que os fenômenos sociais, eles precisam, para serem observados objetivamente, que eles precisam de algum elemento, algum meio pelo qual isso ele possa ser apreendido, refletido, né? Porque diretamente a gente não tem como necessariamente acessar o fenômeno social, o fato social, ou seja, ele precisa ser observado como fato. Tá? O terceiro autor da teoria clássica, tá, é Max Weber. Max Weber é um autor tão relevante que a obra weberiana, ela certamente não se esgota, né, ela não se esgota no campo da sociologia propriamente. Né? A gente poderia dizer que a obra, né, do Weber, ela tem impacto inclusive na própria teoria do direito. Né? Quer dizer, a obra de Kelsen, que é o autor Hans Kelsen, que é um austríaco, né, considerado um dos maiores, né, juristas, né, do século XX, e que tem uma importância tão grande para a teoria do direito, né, no mundo, né, romano-germânico, né, a obra de Kelsen também é tributária da obra de Weber. Weber foi um autor seminal para as ciências sociais ou as ciências humanas num sentido bem mais amplo. Né? E por mais que não haja, né, não existem referências, né, no trabalho de Durkheim acerca da obra weberiana, e também não existem referências no trabalho de Weber acerca de que ele tenha lido, que ele tenha estudado a obra durkheimiana, a gente poderia dizer que essa construção, né, da sociologia enquanto ciência, se ela foi bem anunciada, né, ou ela foi inicialmente demarcada por Durkheim, ela vai ter uma formulação, digamos assim, plena, ampla, fortíssima na obra de Weber. Vai ser com Weber realmente que a gente vai ter a afirmação, né, se Durkheim buscava a construção das regras do método sociológico, essas regras, elas vão realmente se estruturar de uma forma plena, tá, nos princípios ou nos conceitos fundamentais de sociologia, tal como eles estão tratados ou enunciados no tratado denominado Economia e Sociedade do Weber. Esses conceitos fundamentais de sociologia, eles são bastante relevantes para que a gente possa, né, entender as formulações, digamos assim, basilares, princípios, preliminares, né, da sociologia tal como nós temos ela contemporaneamente. Né? Obviamente, né, Weber, assim como Durkheim, assim como Marx, tinha uma formação em direito, mas não tão somente por isso, ou seja, não só por uma formação jurídica específica. Né, Weber também focalizou, né, na sua obra o fenômeno jurídico, ou seja, o fenômeno jurídico para Weber era relevante, ele tinha uma importância crucial. E, diferentemente desses dois outros autores, o Weber dedica, inclusive, uma parcela, né, relevante da sua preocupação, da sua agenda, né, das suas inquietações ao mundo do direito, propriamente, né, ao campo do direito. No Economia e Sociedade, há um capítulo específico, né? O Economia e Sociedade, ele foi uma obra publicada póstumamente, né? É o grande tratado do Weber, né? O seu livro mais conhecido, né, é a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Todavia, na verdade, o grande trabalho, né, a Opus Magnum, né, a Opus Magnum, onde se juntou, né, onde houve a tentativa de uma construção de uma teoria amplíssima, né, por Weber, ela é bastante perceptível, né, no Economia e Sociedade, nos esboços de uma sociologia compreensiva, que é uma obra póstuma que reuniu, né, os vários, né, trabalhos da enorme obra weberiana.
se a gente for localizar na Economia e Sociedade, é um capítulo denominado Sociologia do Direito. Esse capítulo da Sociologia do Direito, existente no Economia e Sociedade, é um capítulo riquíssimo, riquíssimo para demonstrar como o direito era uma preocupação bastante relevante da obra de Weber. Qual era o grande problema, que Weber identificava ou localizava e que, na verdade, faz com que ele partilhe, digamos assim, do mesmo ponto de vista preliminar dos nossos dois outros autores, qual seja, de Karl Marx e de Emile Durkheim. Weber também visualizava uma radical transformação, ou radicais transformações que estavam ocorrendo nas sociedades europeias, nas sociedades ocidentais. Só que, diferentemente, se Marx localizava isso, via essa alteração, essa mudança no modo de produção, e Durkheim, em alguma dimensão, também via isso no modo de produção, a partir da noção de industrialismo, mas também já refletido numa mudança na divisão do trabalho social, ou seja, menos na chave econômica e mais nas consequências sociais dessas alterações. Para Weber, o processo tinha uma dinâmica distinta do sistema produtivo. Para ele, na verdade, não era o sistema produtivo que tinha sido... não eram alterações econômicas que derivavam necessariamente mudanças sociais. Ao contrário, as mudanças sociais, e veja que essa chave é bastante rica, eram as mudanças sociais que permitiram, na chave weberiana, o aparecimento de um sistema produtivo distinto. Ou seja, é como se dissesse o seguinte: a industrialização, ela não cria uma sociedade diferente e novos, digamos assim, novos meios de organização social. É como se a gente dissesse o contrário. Esses meios de organização social peculiares, diferentes, distintos que ocorreram na Europa é que permitiram o aparecimento de uma sociedade industrial. Pode parecer, na verdade, que é tudo a mesma coisa, mas se a gente localizar e cotejar, a gente vai ver que essa distinção ela é muito relevante. Na chave, por exemplo, marxista, é como se a gente dissesse o seguinte: o econômico determina o social. E na chave weberiana, é como se o social é que determina e permite o econômico. Então, vocês veem que há uma alteração profunda. Todos os três autores, eles partilham uma mesma base, o mesmo platô fundamental, todavia com uma dinâmica distinta. Bem, voltando para a questão do direito, Weber tinha o direito numa perspectiva central. Ora, se para ele a alteração social é que permitia a alteração econômica superveniente, obviamente, essa alteração social tinha que estar relacionada com alguma mudança social. Qual seria essa mudança social na chave weberiana? Essa mudança social na chave weberiana seria um processo de racionalização da sociedade. Toda a obra do Weber, um dos primeiros, digamos assim, a primeira porta de entrada nas transformações sociais feita por Weber, foi realizada, foi empreendida por uma sociologia, curiosamente, das religiões. Não é por acaso que um dos grandes trabalhos do Weber é a ética protestante e o espírito do capitalismo, que, de certa forma, enuncia isso tudo que eu venho mencionando para vocês. Na sociologia das religiões, ele começa a comparar os diversos pressupostos sociais, morais, nas várias sociedades e tentando fazer correlações entre modos de produção e sistemas religiosos, tentando demonstrar que as crenças sociais, as concepções sociais que são perceptíveis ou passíveis de apreensão nos sistemas religiosos, que elas têm alguma relação com o modo produtivo. É como se a gente pudesse dizer o seguinte, que determinada organização moral e religiosa de determinada sociedade, ele seria mais favorável ou menos favorável a um tipo de organização produtiva específica. Ou seja, com o aparecimento da industrialização, ele só poderia ocorrer, ou seria mais fácil que ele ocorresse numa sociedade onde determinados pressupostos sociais
pudessem ocorrer. Ora, mas como pensar isso, né? Porque eu estou falando num sentido exemplar, num exemplo. Ora, se a gente pensa que um empréstimo, né, de dinheiro era considerado como usura e que essa usura era pecado e deveria ser punido, fica evidente, né, que um postulado moral, ele pode evitar o aparecimento de um determinado sistema de produção. Né? Qualquer sistema de produção que, por exemplo, vá requerer empréstimos, financiamentos, etc., no qual, na verdade, a própria ação de emprestar dinheiro é visualizada como pecado, obviamente esse sistema ele vai ser, não é que ele se torne impossível, mas ele vai se tornar, né, ele vai ter uma ocorrência mais difícil no âmbito dessa sociedade propriamente. Weber, ele localizava, né, esse processo de desaparecimento desses postulados, digamos assim, de dogmas, né, pecado, etc., como um processo de radicalização, de racionalização. Por que de racionalização? Essa racionalização é uma racionalização que a gente poderia dizer como uma racionalização instrumental, no qual a sociedade ela começa a partilhar determinados pressupostos que servem, né, que têm utilidade para o atingimento melhor de determinadas finalidades. Ora, se o meu objetivo é garantir circulação de mercadorias, é claro que esse é um exemplo, né, não é um objetivo individual, né, mas é uma dinâmica social. Mas se em determinada sociedade a circulação de mercadorias ela é privilegiada, é óbvio que determinados postulados dogmáticos, né, ou que considerassem, né, a mercancia como uma atividade pecaminosa, que ela vá perder relevância. Esse é o ponto central. Para Weber, isso, na verdade, é um processo de racionalização. Veja, não tem um sentido aí, né, nesse conceito de racionalização, não tem um sentido, né, nem bom nem ruim. Né? É tão somente um sentido instrumental, ou seja, que a organização social ela começa cada vez mais ter determinados objetivos específicos, né, para atingimento de determinadas finalidades. Isso é bastante perceptível na obra de Weber, a partir do conceito de 3 tipos ideais, né? O que ele vai chamar de 3 tipos ideais de dominação. Né? Dominação tradicional, dominação carismática e dominação racional legal. Esses sistemas de dominação eles vão responder uma pergunta precípua. Como pode, né, uma minoria dominar uma maioria? Né? Ou seja, como pode um pequeno grupo de pessoas, né, seja uma nobreza, seja um clero, seja uma liderança carismática, como pode um pequeno grupo de pessoas indicar para onde um grupo maior de pessoas deve se dirigir? Como isso é possível? Para Weber, um meio, né, ele constrói tipos ideais de dominação, ele diz, existem 3 respostas possíveis. Né? Ou seja, as pessoas seguem regras, né, porque essas regras existem há muito tempo, ou seja, as regras são tradicionais, isso se expressa, essas regras, elas expressam uma dominação tradicional, porque essas regras foram enunciadas por alguém que é reconhecido socialmente como o líder, né, ou porque essas regras são consolidadas como racionais e jurídicas. Esses 3 tipos ideais, né, na formulação weberiana, eles não ocorrem de maneira pura. Não, os sistemas sociais, não existe um sistema social onde as regras vigentes, que elas sejam puramente racionais legais, nem puramente tradicionais, e nem necessariamente puramente carismáticas. Elas ocorrem em proporções. É uma questão de proporcionalidade. A racionalização da sociedade, ela seria perceptível no âmbito do direito por uma racionalização no direito. Ou seja, o direito ele começa a se tornar menos, ou seja, despido, na verdade, de explicações subjacentes ou concorrentes, e ele começa a ser o mais adequado, o mais relevante para atingimento de finalidades. Só pensar no seguinte, né? É bom pensar, por exemplo, no casamento. Né? O casamento é sempre um arranjo, né? Eu não vou denominar necessariamente como um contrato, né? Mas ele é um arranjo que ele teve, ao longo dos
séculos, diversas explicações para além de um arranjo econômico. Ele poderia ser um arranjo econômico, mas também um arranjo social, ou seja, o casamento ele poderia servir para pacificar uma guerra entre dois grupos. O casamento também poderia servir para garantir, na verdade, a prevalência ou a imposição de um poder maior a ser em cima de um poder menor. Ele poderia ser um contrato político, não é isso? Ou seja, o casamento ele tem diversas outras, e esse é o sentido, ele tem diversos outros fins, diversas outras finalidades. Essas finalidades adjetivas, elas vão começando a perder significados, até a gente chegar cada vez mais num casamento com um arranjo, com uma finalidade única. Né? E, muito em breve, num contrato denominado na chave weberiana como um contrato funcional, um contrato sem função propriamente. Não é isso? A obra weberiana, então, ela é muito relacionada, ela focaliza muito, ela pode ser considerada como uma obra fundadora da área de direito. Da área de direito. Eu gostaria agora de aproveitar, antes de fazer um resumo para o término da aula, de permitir também que os nossos alunos, queridos que estão aqui assistindo essa aula em loco, que eles possam fazer a pergunta. Então, eu começo propriamente com a pergunta para o Pedro. Professor, qual a diferença entre sociologia e antropologia? Bem, como eu mencionei na aula passada, a gente pode responder isso assim, de forma evidente, com base no objeto, ou seja, a sociologia, ela focaliza na compreensão da sociedade dita moderna, ou seja, o objeto da sociologia era a sociedade moderna, essas sociedades em transformação radical que estavam ocorrendo, essas sociedades em transformação na Europa e também nos Estados Unidos, enfim, eram sociedades de transformação acelerada. Enquanto a antropologia, ela focalizava, ela tinha como objeto as sociedades ditas primitivas, que estavam sendo estudadas pelos serviços coloniais ou pelo serviço, o serviço de antropologia, no caso dos Estados Unidos. Era a diferença, num primeiro momento, ela é vista em relação ao objeto. É claro que essa diferença de objeto, ela também repercute numa diferença de métodos, tem uma diferença metodológica. A antropologia, ela se torna notável e como um campo, digamos assim, estruturado radicalmente, não digo radicalmente, mas um campo diferenciado da sociologia pela utilização do método etnográfico. A etnografia é o método princípio da antropologia. Então, a diferença ela se dá primariamente por objeto e, num segundo momento, também por meio do método. Eu gostaria de chamar também, passar para o Bruno para fazer a pergunta dele. Vamos lá, professor. Vamos lá. Qual a diferença entre direito e sociologia? Muito bem. A diferença entre direito e sociologia, num primeiro momento, ela pode ser entendida, ela pode ser apreendida também, como no caso da sociologia e da antropologia, pelo objeto. Quer dizer, a teoria do direito, ela focaliza os enunciados normativos, enquanto, na verdade, a sociologia ela busca aprender e compreender os fatos sociais. Nesse aspecto, a gente poderia dizer que a teoria do direito, curiosamente, ela está mais próxima da filosofia, e ela está mais próxima do debate da moral, da filosofia, do que propriamente do debate das ciências sociais ditas empíricas. Essa divisão, ela também foi feita, quer dizer, um autor que teve muita preocupação em fazer essa distinção, e que repercute na nossa tradição, é Kelsen. Kelsen, na teoria pura do direito, Kelsen, ele busca localizar ou construir um acervo, ou dotar, na verdade, o direito, ou construir um conceito de direito-ciência. Não é um direito objeto, ou seja, as normas existentes no âmbito da sociedade. Mas a teoria pura do direito, ela está preocupada em entender, ou formular, ou construir, ela quase que uma obra de epistemologia jurídica, de construir uma teoria generalizável, amplíssima, que pudesse servir para qualquer sistema social específico, uma teoria do direito-ciência, do direito-ciência, diferentemente do direito, digamos assim, objeto.
Para isso, ele precisa construir, ou ele precisa localizar, né, que essa teoria do direito, que ela vai ter um determinado método analítico específico, né, para tentar chegar numa formulação de direito e ciência. A diferenciação dele, logo no início, né, a clivagem assim, radical é entre as ciências sociais por um lado, né, e a ciência do direito, digamos assim, por outro. E se ele precisa, na verdade, né, estabelecer alguma proximidade, ele vai considerar que essa ciência do direito ela vai ter mais proximidade, né, com uma filosofia da moral do que propriamente com, né, as ciências sociais ditas empíricas. Obrigado pela pergunta de vocês. Né? Caminhando para o final da nossa aula, né, eu gostaria de fazer um pequeno resumo para vocês. Né? Nessa nossa segunda aula do curso de Sociologia do Direito, nós estudamos, ou demos uma passada assim, por cima, né, da teoria social clássica relacionada com o direito. E aí, né, eu não sei para vocês, ou mostrei para vocês, que existiam três autores que eles estão unidos, apesar das diversas diferenças que eles têm, né, nessa empreitada. Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Os três autores, eles são unidos, né, não assim por um objetivo comum, mas na verdade por um problema comum. E qual era esse problema comum? Era compreender as sociedades em transformação no século XIX. Né? A partir dessa compreensão e, assim, relacionado com essa compreensão, seria impossível esquecer que essas transformações sociais, elas também, né, guardam uma relação, eu diria, né, central, relevantíssima com o direito. Por quê? Porque o direito é um meio de institucionalização, de consolidação, né, daquelas alterações que estavam em curso. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. É sempre bom relembrar a necessidade de, quando você enviar o seu e-mail com dúvidas, inquietações, perguntas, que você identifique a aula, né, o curso e o professor para quem você está encaminhando a sua inquietação. Quem quiser assistir também as aulas desse curso e de outros cursos pode acessar o endereço www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu gostaria de convidá-los também para conhecer os outros programas, os outros produtos da família Saber Direito nos endereços www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate. Gostaria de convidá-los para assistir a próxima aula desse curso de Sociologia do Direito, a terceira aula, e muito obrigado. Olá, está começando mais uma edição de Direito Sem Fronteiras. Para combater o crime, os países desenvolvem medidas internas, aprimoram as legislações e as instituições. Mas o problema ultrapassa as fronteiras e é por isso que é necessário estabelecer ações globais que impeçam o avanço da criminalidade internacional. Mas como trabalhar conjuntamente quando os países possuem leis distintas? É possível chegar a um consenso? Como conciliar os diferentes conceitos de criminalidade e até mesmo as questões culturais? É sobre isso que vamos conversar no Direito Sem Fronteiras de hoje. Eu recebo o mestre em Teoria Geral do Direito e professor de Filosofia do Direito, Danilo Porfírio. E para iniciar o nosso programa, acompanhe antes uma matéria produzida pela equipe da TV Justiça. O crime organizado transnacional representa um entrave para a segurança pública e para o desenvolvimento de nações. A análise é da Organização das Nações Unidas. Tráfico de drogas, de pessoas, armas, lavagem de dinheiro são alguns exemplos de ilegalidades que ultrapassam os limites territoriais de países.
A ONU calcula que a cada ano o crime organizado transnacional gere prejuízos em torno de 870 bilhões de dólares para o mundo. Isso sem contar os danos imateriais, como a ameaça à paz, à segurança, aos direitos humanos, o desenvolvimento econômico, cultural e político dos estados. Na tentativa de combater esses diversos crimes, muitos países apostam na elaboração de acordos e no intercâmbio de experiências em matéria de justiça criminal e de prevenção ao crime. No âmbito da ONU, existe a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, auxilia os governos a implementarem a convenção e fortalecer as legislações nacionais. Professor, existe uma questão, aliás, eu gosto de começar o programa, inclusive, com determinadas questões que elas são, em princípio, básicas para as pessoas que trabalham diretamente com o direito, mas para esclarecimento dos telespectadores elas são necessárias. O próprio conceito de crime, na verdade, ele enfrenta uma dificuldade nessa questão das relações internacionais. Algo que é crime no Brasil pode não ser em outro país. Como é que fica quando há o envolvimento de nações diferentes e esta própria definição de crime em determinadas situações? Primeiramente, o que nós temos que pensar é que o direito penal ainda, ele é tratado sobre o prisma do Estado-nação. Esse é o primeiro grande ponto que nós temos que considerar. Claro que a meta, como nós vemos aí, é estabelecer ou concretizar um sonho, uma utopia que vem de Kant, Immanuel Kant, por meio daquele seu livro A Paz Perpétua, que defendia o quê? A criação de um sistema jurídico universal. Para quê? Para, acima de tudo, estabelecer uma ordem jurídica, um sentido de república universal, tendo como objeto de tutela os direitos humanos, os direitos do homem. A questão é que o direito penal ainda, ele trabalha com o quê? Sob o prisma da ordem nacional. Você disse, não é? Existem diferenças conceituais, ou melhor, substanciais, do que é crime. Mas, procedimentalmente, crime é uma coisa só, em qualquer lugar, que é atentado a uma ordem jurídica vigente. Então, nós vamos ver, por exemplo, uma noção de direito, que também, procedimentalmente, acaba sendo comum entre as nações, que é o quê? Estabelecer uma ordem jurídica que estabeleça uma, vamos dizer assim, uma estabilidade social e que garanta a tutela, a proteção de alguns bens compartilhados, de alguns bens comuns. A questão é a substancialização do conceito de crime. Crime é algo tipificado. E quem tipifica é o direito. E o direito, por consequência, ele é resultado, ele é expressão, ele é reificação de tradições, de culturas. Então, o que é certo para uma determinada cultura pode não ser para outra. O que é condenável para uma cultura pode não ser para outra. Então, o que nós observamos, por meio, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, que é um exemplo de tentativa, né, de estabelecimento de uma ordem jurídico-penal global, é estabelecer regramentos que, acima de tudo, estejam comprometidos com a proteção, talvez, do direito mais importante, principalmente na história ocidental, que são os direitos humanos. Aí temos justamente um critério de comparação, se me permite, claro, rapidamente, claro. Porque justamente há uma perspectiva nesse sentido, justamente da formação ocidental. Como fica numa situação comparativa, por exemplo, em países em que se utiliza a Sharia, que se utiliza o direito islâmico, em que a própria aplicação, e aí vamos até entrar em outro ponto, a própria punição, ela também encontra dispositivos totalmente díspares, como a lapidação, no caso do adultério, que é algo que, do ponto de vista ocidental, é algo totalmente inadmissível. O grande problema é o seguinte: devemos universalizar o direito, devemos estabelecer uma ordem pública, mas sob que prisma? Se nós começamos a analisar
a evolução, a constituição daquilo que nós chamamos hoje de direitos humanos, nós vamos ver que, na prática, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é, na verdade, o resultado de um processo cultural civilizacional ocidental. Quando, por exemplo, nós pegamos filósofos que estão trabalhando intensamente com o direito, como Habermas, ele defende a construção de uma ordem jurídica de tutela e proteção dos direitos do homem, mas, mesmo ele se comprometendo a criar pautas procedimentais sem conteúdos, na busca de um direito consensual, a pauta substancial continua a ser a tradição ocidental. Então, como dialogar, por exemplo, com o Islã? Talvez, e isso ainda é uma utopia, nós deveríamos buscar um novo modelo de consenso e diálogo. Existe um filósofo americano chamado Michael Walzer, que ele defende a ideia de um diálogo pautado num direito mínimo, ou de um direito humano e, portanto, um direito penal que proteja esse direito humano, direitos humanos mínimos. Mediante o quê? A busca de elementos consensuais, elementos conceituais minimamente comuns entre culturas e civilizações. Seria mais ou menos, o momento que testemunhamos um pouco desse processo, seria, usando o exemplo brasileiro, ou melhor, o exemplo aqui próximo, quando nós temos os debates nos julgamentos relativos às extradições, por exemplo, aqui no Supremo Tribunal Federal, em que há justamente a necessidade de análise comparativa da legislação de cada país, de alguém que porventura haja um pedido de extradição, se ele lá será condenado à pena de morte e aqui não coincide com o direito brasileiro, seria esse tipo de debate que acaba acontecendo para se chegar a um denominador comum na situação? E enquanto não há uma ordem pública, uma ordem jurídica pública global, o caminho ainda é o direito internacional mediante tratados. Esse debate vai ser ainda perpetuado por meio de tratados, por meio de convenções, aonde os países consignatários estabelecerão regras comuns de tolerância e adequação ainda de sistemas jurídicos nacionais. Agora, estamos falando aqui justamente desse problema de definição. Agora, existe a situação também que é enfrentada atualmente pela, digamos, globalização do crime e em que não há muito que se questionar apenas nos detalhes de situações que são efetivamente, por qualquer parâmetro, consideradas criminosas. Por exemplo, o tráfico internacional de pessoas, de armas e de drogas. Ainda assim, há os detalhes em relação às legislações de cada país. Há um parâmetro geral para a coordenação desse processo de combate à criminalidade transnacional? Você vai encontrar isso ou por meio de convenções internacionais ou por meio de organizações político-jurídicas, a modelo, por exemplo, da União Europeia, onde vai se estabelecer o quê? Parâmetros comuns que, de alguma maneira, estabelecerão a inserção dessas convenções, desses preceitos, dentro do ordenamento jurídico pátrio. Ou seja, feito o tratado, isso se incorporará ao sistema normativo nacional. Mas o grande problema, Cadu, vem anteriormente a isso, que é o quê? É estabelecimento desse diálogo. É muito fácil estabelecer, por exemplo, um diálogo entre países que têm uma mesma matriz cultural, ou uma mesma matriz tradicional jurídica. Mas a minha preocupação está no quê? No diálogo entre tradições que necessariamente não fazem parte da nossa história, da nossa cultura. Como chegar a esse consenso? Se talvez, Cadu, antes de falar de um direito penal, talvez nós deveríamos rediscutir o objeto de proteção do direito penal, que é o direito do homem. Especificamente sobre o quê? Sobre a ideia de dignidade, sobre a ideia de integridade física, sobre a ideia de autonomia da vontade, sobre a ideia de isonomia, entre outros pontos. Por exemplo, nós, quando falamos de Islã, por exemplo, acabamos enxergando apenas problemas, mas existem também pontos de diálogo, não é?
Claro que não há dúvida alguma. A Sharia, ela tem uma outra visão de cidadania. O que é a Sharia? É a fonte sagrada, é a fonte primordial do direito. Existe o sistema de direito islâmico, que é o fiqh, e temos a Sharia, que são as fontes do direito. Quais são elas? O Corão, os ditos e feitos do profeta, que são transcrições de ditames do profeta, do Maomé, as sunas, que são os costumes, temos as ijmás, que são os consensos, e temos outras fontes de menor importância. Também importantes, mas de menor importância. O que nós percebemos ali? A Sharia legitima, por exemplo, punições físicas. Você, na verdade, vai ver o quê? Restrições de liberdade, você vai ver não só cerceamento de liberdade, mas pena capital. E, ao mesmo tempo, você pode ver o quê? Penalidades pecuniárias no próprio direito penal. Professor, justamente nós vamos chamar um rápido intervalo, eu gostaria de continuar desse ponto. Logo depois do intervalo, nós voltamos a falar sobre a necessidade de diálogo entre os diversos sistemas jurídicos no mundo. Não saia daí, a gente volta já. A Organização das Nações Unidas possui uma importante convenção para combater os crimes transnacionais. Como é conhecido esse documento? Convenção de Palermo, Convenção de Mérida, Convenção da Haia, Convenção de Genebra. A resposta vem depois do intervalo. A Organização das Nações Unidas possui uma importante convenção para combater os crimes transnacionais. Como é conhecido esse documento? Convenção de Palermo, Convenção de Mérida, Convenção de Haia, Convenção de Genebra. A Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, também conhecida como Convenção de Palermo, é o principal instrumento de combate ao crime organizado transnacional. Foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 2000, entrou em vigor em 2003. Os Estados-membros que ratificaram o documento comprometeram-se a adotar medidas contra o crime organizado. Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando sobre o conceito de criminalidade no direito internacional. Falávamos no final do bloco anterior, professor, a respeito especificamente das leis islâmicas. Aliás, o professor falou a respeito, existe a Sharia e existe também o fiqh, se não me engano o nome é esse, que é a jurisprudência. A Sharia, ela representa uma concepção de cidadania islâmica um pouco diferente, um tanto diferente do direito ocidental. O foco central da cidadania no Ocidente está no homem. No Islã, eu não posso afirmar que não exista a ideia de individualidade de direito. E eu quero chegar no ponto do direito penal. Mas, na verdade, a cidadania ela está pautada no sentido de compromisso com a coletividade. Na verdade, pelo que se percebe, há elementos que, entendidos, podem gerar um diálogo entre essas indiscutivelmente. Por exemplo, no momento que você afronta a comunidade, atenta contra a lealdade, é desleal, muitas vezes a resposta é uma resposta dura. E culturalmente e historicamente, eu não estou falando que é justificável, é explicável a aplicação de determinadas penalidades no Islã. Uma situação totalmente diferente agora, que se trata também do âmbito internacional e que também chama muito a atenção no noticiário, por exemplo, no caso do tráfico de drogas. Eu vou aqui puxar um exemplo específico, o caso da Colômbia, nem tanto hoje em dia, mas até muito recentemente, em relação ao combate ao tráfico de drogas, em relação à Colômbia e Estados Unidos. Houve até a utilização de apoio militar. Como se dá isso em relação a convênios internacionais e a questão da soberania? Então, esse é um outro paradigma, não é? Outro paradigma a ser discutido nessa nova ou pelo menos pressuposta ordem internacional ou cosmopolita. No caso dos Estados Unidos e Colômbia, o que aconteceu? Na verdade, eles estabeleceram sucessivos tratados. A Colômbia reconheceu, por meio desses tratados, que não teria condição, por si só, de combater o tráfico de drogas. E estabeleceu algumas medidas consensualmente com os Estados Unidos, mediante tratado, onde ela autorizava que forças americanas pudessem lá intervir, e não só isso.
colombianos, cidadãos colombianos, que em regra, um Estado nacional, devem ser julgados e responder aos seus crimes dentro do território nacional, acabaram sendo o quê? Autorizados, a Colômbia autorizou a sua extradição e o julgamento em solo americano. Em solo americano. Então, o que você nota aí? É o que, na filosofia do direito, nós chamaríamos, na perspectiva individual, de autodeterminação mitigada, de autonomia da vontade mitigada. Pela sua própria autonomia da vontade, você o quê? Limita essa autonomia. A Colômbia, mediante tratado, ela o quê? Mitigou a sua soberania em nome de um reconhecimento da ineficiência do seu aparelho coercitivo a esse tipo de criminalidade. O principal interessado, os Estados Unidos, que na verdade era o principal país consumidor, era o principal destinatário final dessas drogas, não é? Eles foram autorizados ao quê? A combaterem em conjunto com a autoridade colombiana contra o tráfico de drogas. Isso é diferente da intervenção política, como, por exemplo, na Líbia, quando se debate isso agora em relação à própria Síria. São situações totalmente diferentes. Completamente diferentes. Aí eu volto e toco nesse assunto. Você está falando não mais de um simples direito penal, mas você está falando do direito penal internacional pautado na proteção dos direitos da humanidade, dos direitos do homem. Vamos dar um exemplo concreto. A guerra de Uganda, Ruanda e Burundi. Ali a ONU reconheceu que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e todos os tratados e convenções atrelados a eles estavam sendo o quê? Violados, mediante o verdadeiro genocídio. Em decisão do Conselho de Segurança da ONU, houve uma autorização de intervenção ou mediação internacional. Inclusive, nós tivemos o quê? O estabelecimento de tribunais excepcionais de direitos humanos para julgar o quê? Os criminosos de guerra dessas guerras civis. Ou seja, esses criminosos de guerra não foram julgados pelos seus concidadãos. Eles foram julgados o quê? Por uma autoridade internacional, com consentimento da ONU. É mais ou menos o que o Tribunal Internacional Penal visa oferecer. Entre os consignatários, aqueles que violam os direitos fundamentais do homem, sejam estados ou cidadãos desses estados, responderão não perante ao seu estado, mas ao quê? Ao Tribunal Penal. Mas aí vem o grande problema, Cadu. Estamos falando de soberania. Isso é muito fácil, esse tipo de procedimento, ele é muito fácil quando os países são países fracos. Eu vou usar até o termo que o Francis Fukuyama fala. Países falidos. Mas quando eu estou falando de estados fortes, qual é a efetividade desse tribunal? Por exemplo, caso de abuso de direitos humanos da China. Como que fica? Caso de abuso de direitos, por exemplo, contra palestinos em Israel. Como fica? E, por sinal, não é à toa que até hoje o Tribunal Internacional Penal, o Tribunal Penal Internacional, não atingiu a sua efetividade. Por quê? Porque os principais países do jogo político se eximiram de adentrar ao tratado. Entre eles, quem? Os Estados Unidos, Israel. Não nos esqueçamos que, de um lado, eu tenho o Tribunal Internacional Penal. Do outro lado, eu tenho uma Guantánamo, onde eu não posso fazer nada. Eu, cidadão do mundo, não posso fazer nada. Porque aquele país, neste momento, exerce a sua soberania em estado absoluto. Como age, o que baliza, por exemplo, a atuação da Interpol, do ponto de vista jurídico? A Interpol, na verdade, ela faz um trabalho que não é um trabalho policial interventivo. Ele faz muito mais um trabalho de cooperação entre o quê? Entre as polícias, entre os órgãos estatais nacionais. Ela dá suporte. E não necessariamente ela tem um poder interventivo, a não ser que haja autorização dos estados nacionais
para tal. Há limites no direito internacional em relação a essa mitigação ou outras situações em relação a convênios que podem ser celebrados entre nações diferentes no combate a essa criminalidade transnacional? Então, a questão é o seguinte, no modelo clássico de soberania nacional, o que vale é a vontade soberana do Estado. Tanto que um tratado pode ser denunciado. Há de se falar de direito internacional. Há de se falar de direito cosmopolita. A utopia europeia, a utopia europeia é a criação de um sistema internacional que submeta a soberania dos Estados a uma ordem jurídica internacional com caráter coercitivo. Volto a trazer Habermas. Habermas, em alguns textos dele, ele acaba por defender um fortalecimento da ONU no sentido do quê? De ter mecanismos de submissão das ações do Estado e dos cidadãos desse Estado a uma ordem jurídica internacional, a exemplo da TIP. O que prevalece, na realidade, ainda seria aquele, se não me engano, o termo é estado de natureza, ou seja, na verdade, no concerto entre as nações, ainda vale o argumento do mais forte. Sim, não existe uma ordem constitucional cosmopolita. Não existe. O sonho é transformar a conquista ocidental dos direitos humanos numa ordem constitucional transnacional. Seja para o tráfico de drogas, para o combate ao tráfico de drogas, combate ao tráfico de armas, pessoas e direitos humanos. Todos. Tortura. Mas aí nós temos um problema. Ainda a soberania ela é efetiva em países, vamos dizer assim, poderosos. Esse é o grande problema. Por exemplo, como aplicar uma ordem constitucional perante uma China, uma Rússia? Ainda a soberania é um entrave para essa o quê? Para essa integração no combate a essa onda globalizada de crimes. Professor, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui para falar a respeito desse tema no nosso programa de hoje. Muito obrigado. E o Direito Sem Fronteiras de hoje, portanto, chega ao fim. Eu conversei com o mestre em Teoria Geral do Direito e professor de Filosofia do Direito, Danilo Porfírio. Eu agradeço também a sua companhia. E você pode participar do Direito Sem Fronteiras. Mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até mais, tchau!